Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a influência da cosmovisão medieval na trilogia cósmica do C.S. Lewis. Se vocês têm acompanhado os meus vídeos recentes, viram que eu gravei comentários sobre os dois primeiros livros aqui da trilogia cósmica, que são Além do Planeta Silencioso e Perelandra. Ainda me falta gravar sobre o terceiro, não é? Aquela estranha fortaleza, aquela fortaleza medonha, né? Como é que está aqui em português, que eu sempre me esqueço do título. É, aquela fortaleza medonha, exatamente. Eu confundo com o título em espanhol. Mas enfim, ainda me falta gravar. E eu mencionei ainda aqui de passagem, sobretudo no primeiro vídeo, em Além do Planeta Silencioso, que narra a primeira viagem do Dr. Ransom para fora da Terra, né, do nosso Fulcandra, que é o planeta silencioso, para Malacandra, ou Marte, não é? E eu mencionei a experiência que ele tem, que é completamente diferente da que nós ouvimos falar, não é? Pela interpretação que conhecemos de uma espécie de espaço vazio, de quase um vácuo, de uma escuridão profunda, um silêncio, talvez a incapacidade do som até. Ele experimenta algo completamente diferente, algo mais vivo, algo mais intenso. Ele se aproxima dos fundamentos da realidade de algum modo. Parece que ele penetra mais profundamente na criação, não é? E aí eu mencionei para vocês a relação disso com a cosmologia medieval e bíblica, com a visão do cosmos, que o ser humano tinha, uma visão pré-moderna, e que o colocava em uma disposição de admiração diante da ordem. A palavra cosmos significa ordem, não é? Então, diante dessa ordem das coisas e da influência que ela poderia ter ou não sobre nós, e do modo como nós participaríamos ou não dessa ordem, seguindo a nossa natureza humana, que é de ser propriamente racional, com as outras partes inferiores também, que são importantes para nós, mas que são dominadas, que deveriam ser dominadas racionalmente pela parte racional, e não arbitrariamente tampouco, certo? Bem, uma das referências que eu mencionei para vocês, que eu estava acompanhando para gravar os vídeos, é a do pastor Doug Wilson, de 3 palestras que ele gravou sobre os 3 livros que compõem a trilogia do Ransom. E ele menciona logo na primeira palestra, que ele fala sobre Além do Planeta Silencioso, um ensaio do Lewis, que o Lewis escreveu sobre a cosmologia medieval, certo? E esse ensaio é sobre esse ensaio que eu vou falar com vocês hoje. Imaginação e pensamento na Idade Média. Ele está no livro, deixa eu pegar o título aqui certinho para vocês, aqui na página 1, Estudos em Literatura Medieval e Renascentista do Lewis. Aqui eu tenho a versão em inglês, certo? Que é a que eu vou citar para vocês. Vou traduzir mais ou menos algumas citações. E o que o Lewis faz aqui? Ele tenta descrever, não com uma precisão científica moderna, a disposição das coisas, mas ele lembra que mesmo a perspectiva científica moderna tem um ponto de partida, um ponto de observação acerca da realidade, acerca do cosmos. E o que ele faz é tentar entender como é que o modo que o homem medieval enxergava o cosmos, a Lua, o Sol, os outros planetas, o céu, desde o seu ponto de vista, digamos assim, a olho nu, interferia no seu modo de pensar e enxergar a realidade. E como isso o remetia a uma ordem superior que está para além dos sentidos e que, portanto, está para além do escopo do método científico moderno, empírico. Tá? Por que isso é importante? Bom, porque essa maneira de enxergar a realidade criada numa hierarquia do ser, que reverberava na maneira de enxergar todo o cosmos,
do homem embaixo, subindo em camadas, em esferas, até o céu, até o lugar, entre parênteses. Aqui eu digo lugar porque está para além do espaço e do tempo, onde fica, de novo, o termo análogo, Deus. Era muito importante para o seu modo de enxergar a própria hierarquia das coisas aqui na Terra. Né? O modo como ele vivia, o modo como ele era chamado a viver, né? E a profundidade da realidade que estava para além dos seus sentidos. O que o Lewis faz na trilogia cósmica é mostrar o Ransom não viajando de um lugar a outro como um náutico, como um explorador marítimo, por exemplo, do século XVI, século XV, XVI. Não, não. Ele mostra um homem que está subindo. Ransom sobe nessas esferas do ser. Portanto, ele se aproxima de Deus na medida em que ele sobe. Inclusive, a ascensão dele envolve a tomada de consciência dessa realidade superior que ele não conhecia. Tá? Então, a gente pode pensar aqui que, analogamente, é uma visão simbólica das coisas que nos permite, por esses símbolos e pela perspectiva da altura do subir ou descer, a proximidade ou afastamento espiritual com Deus. Tá? Isso aqui é uma tentativa de juntar simbolicamente em camadas esféricas que vão se sobrepondo toda a ordem do ser. Do imaterial ao material. O material em cima, mais material embaixo. Que vai descendo, descendo, descendo até se aproximar do não ser. Portanto, vejam como isso é diferente do materialismo. O ser mais puro, ele é mais simples. Portanto, ele não está nem sequer composto pela matéria. E a conjunção com a matéria, tornando o ser mais complexo, e quanto mais material ele vai se aproximando da não existência, que é o contrário do materialismo moderno, que quanto mais material, por assim dizer, mais real, é preciso que a coisa seja fisicamente palpável. E quando a gente pensa nisso, a gente entende melhor o que o Lewis fez na trilogia cósmica, essa ascensão, esse caminho de santidade do Ransom, que foi um caminho de subida que aconteceu numa viagem. Então, aquilo que o Joseph Pearce fala que é muito interessante, não é que um conto de fadas ele apresenta para a gente um espelho da realidade, um espelho dos fundamentos mesmos da realidade, de modo que a gente pode ver a realidade refletida ali sob algum aspecto, que é o que o Lewis tenta fazer com essa viagem do Ransom, tá? E nesse ensaio, ele menciona que é uma palestra dada em duas partes, aqui provavelmente a transcrição dessa palestra, né? Ou, enfim, seguindo a tradição anglo-saxônica, provavelmente ele escreveu e leu isso aqui, deu uma lecture, não é? Desse texto. E eu quero mencionar alguns pontos que me parecem essenciais para a gente entender melhor a trilogia cósmica e, consequentemente, para a gente entender o que o Lewis estava fazendo e como isso se reflete no nosso modo de enxergar a realidade. Não é uma tentativa de refutação científica dos esquemas modernos, mas um resgate de um modo simbólico de enxergar que aceita, inclusive, e que parece que aceita até melhor, as descobertas científicas mais recentes. Tá bom? Com uma abertura para a realidade mais complexa e imaterial do ser. O Lewis começa mencionando o desejo medieval pela ordem das coisas. Desejo e fascinação pela ordem das coisas, por uma ordem que não está necessariamente na nossa vida,
desordenada, marcada pela queda, pelo pecado original, mas que é uma ordem a que aspiramos pela nossa própria vocação. E que aquilo que está para além da Terra e para além dessa zona intermediária, que é o espaço entre a Terra e a Lua, que estaria nos outros corpos celestes. De novo, pensando em camadas, nessas camadas superiores, nos outros corpos celestes, que é o movimento em direção a Deus, numa ordem que sempre se repete, mas cuja a repetição não é algo monótono, mas amoroso, fascinante, admirável. E que a monotonia está, na verdade, na mudança, na tentativa de novidade, a que nós somos apegados. Ele menciona que é uma herança da cultura grega, que ela é ampliada por um desejo de unidade e proporção, ou seja, de novo, de Deus, do ser perfeito, puro e metafisicamente mais simples, para os seres que são mais complexos, porque compostos e que almejam por amor, a simplicidade daquele primeiro ser. E o homem medieval, diz o Lewis, tinha uma tentativa de síntese, de harmonia e de coerência das coisas. Como num canto polifônico, em que todas as vozes precisam ser combinadas numa ordem, numa hierarquia e, sobretudo, numa harmonia. A tentativa de entender, portanto, a ordem do universo era uma tentativa fundamental para o ser humano medieval, para o homem medieval, porque era uma tentativa de entender a própria vocação, aquilo para que ele foi chamado e que, de algum modo, ele se esqueceu no pecado original. O pecado original provocou o esquecimento, portanto, é a ordem a que ele verdadeiramente aspira no seu coração. Que é se governar pela sua inteligência, pela sua capacidade de conhecer o bem, de amá-lo e de buscá-lo. E como essas camadas superiores, como os céus, povoados por planetas, que simbolicamente representam escalas nessa hierarquia celeste, são governados também por inteligências angélicas. E essas inteligências angélicas não caídas, como a inteligência angélica próxima da Terra, Lúcifer, elas ainda se deixam encantar por esse amor a Deus. Elas ainda servem, na medida que servem, elas repetem perpetuamente esse movimento de aproximação, de encantamento, de busca alegre, animada em direção a Deus. E que nós já não conseguimos, certo? E bem, essa visão simbólica da realidade, ela interfere diretamente na imaginação das pessoas. Existe um modo de imaginar a realidade, um modo de olhar para o céu e pensar, um modo de olhar para a própria vida e pensar. Que é isso que o Lewis quer dar ênfase no seu ensaio. E é isso que ele nos mostra. Aqui no ensaio ele nos explica. Mas na trilogia do Ransom, acho que, sobretudo, em Além do Planeta Silencioso e em Perelandra, não é? Que são os que eu já li, posso dizer para vocês, é o que ele mostra. Esse modo de enxergar a realidade. Primeiro ele diz também que entre a cosmologia medieval e a teologia havia uma certa contradição. Mas, antes disso, ele menciona que as aparentes contradições para os medievais eram resolvidas, ou eles tentavam resolvê-las na síntese dialética, promovendo uma aproximação para ver de que modo a contradição acontecia, para não descartar os argumentos opostos a priori, mas para que talvez eles pudessem fazer sentido
de algum modo específico. Tá? Então, isso fica mais claro quando a gente reflete sobre a teologia e a cosmologia. Na teologia cristã, o ser humano tem um lugar especial. Isso lhe foi revelado. Tá? Esse lugar especial, na verdade, é uma condição. A condição de filhos de Deus. Tanto Deus criou o mundo, este nosso mundo, todo o universo, mas também este nosso mundo. Criou o homem à sua imagem e semelhança. O seu filho tomou carne humana, que é o próprio Deus. Então, Deus encarnou, tomou carne humana, elevou a nossa natureza. Certo? Isso nos dá um lugar muito especial. Um lugar especial no amor do próprio Deus, que ordena todo esse cosmos. Então, aqui, o ser humano, e o lugar onde o ser humano habita, ocupa um lugar especial. Porém, na cosmologia medieval, inspirada na grega, o lugar da Terra também é mais baixo. É o lugar que está sujeito às mudanças, à decadência, à morte, que nós podemos estar sujeitos às nossas paixões, a sermos inconstantes. Enquanto que os céus, com seus movimentos contínuos e repetitivos de amor, de ordem, de busca por imitar a Deus, por se aproximar desse ser mais simples por amor, eles é que têm a verdadeira liberdade. A liberdade a que aspira o ser humano é o que o ser humano não consegue. Portanto, se na teologia o homem ocupa um lugar especial, na cosmologia ele ocupa um lugar um pouco mais baixo na escala do ser. A Terra, então, tem uma espécie de insignificância cosmológica, vai dizer o Lewis aqui. A teologia medieval pode ser pensada como implicar na Terra, como implicar que a Terra conta em boa medida no universo e era central em dignidade, tanto como o resto do espaço, o resto do cosmos. A coisa estranha é que a cosmologia medieval não encoraja em nenhum sentido essa visão. Veja o interessante aqui, existe uma aparente contradição, que a gente pode pensar, para aludir ao título do livro do Monsignor Robert Hugh Benson, chestertoniano, o livro dele, Os Paradoxos do Cristianismo. O lugar real que nós ocupamos na criação, nessa ordem, que é anterior até mesmo a nós, mas o lugar que Deus nos deu por amor e dignidade. Isso é muito interessante, né? É que ele cita a metafísica do Aristóteles, o compêndio do Ptolomeu, que foi responsável por transmitir a astronomia grega à Idade Média, e ele menciona que a Terra, nós lemos, deve, para propósitos astronômicos, seguindo essa visão, essa cosmologia medieval, ser considerada como não tendo magnitude alguma. A julgar pelos textos, o homem medieval pensou sobre a insignificância da Terra mais persistentemente do que os seus descendentes modernos. Então, essa tentativa de juntar, não sei se vocês já leram isso, eu já li alguns textos, alguns materiais didáticos, época do colégio, às vezes ouvi alguma outra coisa já na universidade, não é? De que a Terra ocupava o centro do mundo e era o principal polo, de algum modo, para o homem medieval, que era central na sua cosmologia. Isso é uma tentativa imprecisa de juntar o discurso da teologia medieval com o da cosmologia medieval, sem mencionar essa contradição que havia entre elas, porque essa contradição é fundamental. É com essa contradição que o Ransom vai se deparar na teologia cósmica depois. É uma contradição que lhe permite ter mais humildade,
Ele permite abraçar a virtude da humildade. Que é incrível, porque é uma espécie de equilíbrio, que a virtude da humildade traz entre o nosso lugar insignificante e a magnitude, o nosso lugar original, por assim dizer, mais ou menos insignificante, embora dentro daquela ordem que Deus colocou. Então, o que eu digo insignificante é a partir dessa hierarquia do ser de complexidade pré-existente a nós. É um lugar inferior, mas que é elevado em dignidade até por sobre os anjos, quando Deus resolve tomar carne humana. Essa é a teologia. Mas a realidade da criação e desses degraus do ser não é apagada com a revelação. Então, existe essa contradição entre a cosmologia e a teologia, que é uma contradição fundamental na busca do homem medieval pela santidade, e que vem a ser uma contradição fundamental na busca do Ransom pela santidade na trilogia cósmica. Então, Lewis mostra que quando nós pensamos no espaço, é o que o Ransom fala nas impressões da sua primeira viagem, quando ele sai da Terra, do nosso planeta silencioso, e vai para Marte, para Malacandra, que o espaço, na verdade, a palavra espaço é imprecisa. Não se trata de algo vazio, de um vácuo, mas de uma profundidade muito maior, que é algo cheio de vida, que é algo que lhe traz muito mais vitalidade do que a própria Terra. Portanto, que apela mais profundamente ao aspecto espiritual, racional da sua natureza. Aí o Lewis fala que quando o homem medieval, olhando para cima, olhando para o céu, ele não refletia em termos de imaginação, de modo de pensar, embora cientificamente ele tentasse. Diz o Lewis que eles tentavam mais ou menos com os rudimentos que eles tinham, rudimentos que eu digo, claro, comparados aos métodos da ciência moderna e contemporânea, não é? De calcular, por exemplo, a distância entre os corpos celestes, entre a Terra e o Sol, entre a Terra e a Lua, entre a Terra e Marte, entre a Terra e Vênus. Eles não falavam tanto de distância, porque a distância seria algo abstrato para eles, quando eles pensavam no céu. Mas uma coisa que era mais palpável e mais imaginável, e que é fundamental, é a altura. Ele diz que, é claro que eu preciso mencionar, é difícil mencionar como a altura é uma noção muito mais vívida do que a distância. Portanto, quando a gente trata desses outros corpos celestes, dessas camadas, a gente está tratando de altura. E quando a gente pensa nos níveis, os degraus do ser, a gente também está tratando de altura. Por isso que a gente fala de um salto no ser. Por exemplo, em relação ao homem e ao animal. Há um salto no ser. Existe uma lacuna ontológica entre eles. Tá? Conquanto haja uma série de semelhanças, que é da importância a gente conhecer, existe aí uma lacuna, que é um salto. A que o ser humano chega e que o animal não. Que é outro modo de ser. Que contém em si algo do animal também, mas que o abarca e transcende em um modo específico, maior. Mas, claro, esse degrau do ser não acaba no ser humano. Então existem outros saltos, outras lacunas, até chegar ao próprio Deus. Portanto, outras subidas, ficando cada vez mais alto, até chegar ao próprio ser. E para o homem medieval, depois do primeiro motor, que é Deus, tudo decai, como eu falei para vocês. O que vem abaixo se afasta do ser puro, do primeiro motor de Deus, e é ontologicamente inferior. Tudo que descende da circunferência, dessa circunferência divina, por assim dizer, está lá em cima,
com uma grande diminuição de tamanho, velocidade. Tudo que descende tem uma diminuição de tamanho, velocidade, poder e dignidade. Tudo que está abaixo do empíreo é, num sentido especial, imaterial, céu. Tudo que está por cima do empíreo, além da lua, all above the empyrean, é, num sentido imaterial e especial, o céu, cheio da substância divina. Da lua para baixo até a terra é o campo do ar, porque eles pensavam que o ar se estendia através da órbita lunar, que também é o lugar do azar, da sorte, da mudança, do nascimento, da morte e da contingência. Daquilo que muda constantemente. E que, por mudar constantemente, por estar sujeito à decadência, à mudança, não satisfaz os desejos do coração humano. E essa estrutura, contemplada pelo homem medieval, meditada, é a estrutura de um trabalho concluído, de uma obra concluída, diz o Lewis. A unidade articulada dentro de uma pluralidade harmoniosa. Evoca não somente o espanto, mas também a admiração. Essa ordem que segue o seu chamado original racionalmente, que tem uma inteligência por trás, que acompanha a inteligência divina, que olha para a bondade desta ordem, quer segui-la e consegue segui-la, provoca a admiração no homem inconstante, mas que almeja a constância, encontrar a sua verdadeira liberdade, que é uma liberdade para o bem. E é isso que o Ransom encontra, primeiro em Malacandra, essa naturalidade da bondade dos habitantes de Malacandra, que tanto o fascina. E quando ele fala de maldade, eles não entendem. Quando ele fala do medo da morte, eles não entendem. Quando ele fala que um ser racional poderia tirar a vida do outro, eles não entendem e se perguntam, bom, mas por que um ser, um Gnau, que é o termo que o Lewis dá, por que um Gnau tiraria a vida de outro Gnau? Porque eles seguem essa ordem do bem com naturalidade, a partir da própria razão. Eles seguem porque a querem seguir e não tem impedimentos, inconstâncias, que sejam obstáculos para que sigam essa ordem da bondade em direção a Deus. Essa é uma coisa que salta aos olhos em Além do Planeta Silencioso, no contato do Ransom com os personagens habitantes de Marte, de Malacandra, não é? E diz o Lewis que existe um desejo de Deus em cada uma dessas esferas, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala que Deus em Aristóteles move o mundo por ser amado, mas não por amar. Por ser um ser supremamente desejável, um objeto supremamente desejável. De acordo com isso, nós encontramos, não somente por analogia, mas em fato estrito, que em cada esfera existe uma criatura racional chamada inteligência. Com uma criatura racional, acho que eu traduziria aqui com inteligência, que é compelida a se mover e, portanto, a manter a sua esfera em movimento por esse incessante desejo de Deus. Que na revelação, esse desejo é encontrado pelo amor que o próprio Deus tem. Deus é sumamente amável, sim, ok.
Isso é verdade. Mas também Deus ama mais perfeitamente. Deus amou primeiro. Deus nos amou primeiro, como diz São João. Isso vale para todas as suas criaturas. Não só para o ser humano, mas para todas elas. Para todas as criaturas que compõem a criação, dentro e fora da Terra. Então existe um amor que move o cosmos. Essa é a essência do pensamento medieval. É desse amor que o Ransom começa a participar, quando ele vê que é um cosmos ao qual ele vai e não um espaço vazio. Que ele sobe a uma dimensão mais profunda do ser. Embora, numa perspectiva talvez científica, empírica, de fato, ele estivesse fazendo outras viagens. É o que acontece com o Weston, por exemplo. O Weston tem essa perspectiva. O Weston também está subindo, ele ganha a possibilidade de subir, mas ele não tem abertura para enxergar que ele está subindo. Porque os seus instrumentos para meditar e entender a realidade são instrumentos limitados, reduzidos, fechados a ele. E, como a gente vê em Perelanda, fechados demoniacamente. Portanto, para o Weston são apenas distâncias, enquanto que para o Ransom é uma subida. E existe uma música, uma música que move as coisas. O cosmos, ele não é mudo como o espaço, como na ficção científica moderna, que o Lewis também tenta combater, porque a ficção científica moderna, na verdade, é uma tentativa de interpretação simbólica, só que com um simbolismo que evoca o vazio. Então, a pretensão de cientificidade aí, ela é contestável. Um livro como a Trilogia Cósmica não pode simplesmente ser descartado como incompatível com descobrimentos científicos modernos e contemporâneos. Não. Muito pelo contrário. É uma aproximação simbólica que se aproxima muito deles. Uma interpretação simbólica é um modo de enxergar simbólico que nos aproxima do ser, de Deus. Enquanto que boa parte da ficção científica moderna, que apresenta esse espaço vazio, como se fosse o nada, muito próximo da perspectiva do Weston, inclusive, é uma interpretação simbólica, imanentista e nihilista, em algum sentido. O homem medieval não pensava que os espaços aos quais ele olhava eram silenciosos, escuros ou vazios, diz o Lewis. Eles não eram silenciosos, na verdade, eles eram perpetuamente preenchidos com um som doce e imensurável. Se vocês leram as Crônicas de Nárnia, acho que ainda no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, se eu não estou enganado, mas não tenho certeza, faz tempo que eu li, eu só lembro bem da cena, não é? Quando o Diggory vê, ele entra naquele vazio, né? E ele vê o Aslan cantando. E conforme o Aslan vai cantando, ele vai dando origem às coisas. E essa música é uma expressão do amor que move todas as coisas, que as trouxe ao ser e as sustenta no ser. Portanto, é uma música que continua perpetuamente, que é como o pano de fundo. Que não podemos, é inimaginável que ela se acabe. E que nós não anotamos justamente porque ela é contínua, que ela é uma parte mesma da realidade. E, raciocinando per impossível, diz o Lewis, se essa música cessasse em algum momento, a gente ia enlouquecer. Porque é ela que nos coloca na realidade. Portanto, existe um amor que move o cosmos. Ou como no fim da Divina Comédia, não é? O amor que move o sol e as mais estrelas. O Lewis faz umas quantas referências ao Dante nesse ensaio. Ele enxerga no Dante a capacidade de expressar essa cosmovisão muito bem, através da obra de arte. Que é uma coisa que ele tenta fazer, mas para nós, não é?
pensando em leitores mais como nós, como a gente, que não é herdeiro dessa cosmovisão diretamente, né? Que na verdade a gente pensa no espaço vazio, sobretudo, mais próximo do nada, não é? Ele fala também da influência dessas outras esferas, né? E quando eu digo esferas, não são apenas os planetas, né? Quando eu falo de esferas, são essas camadas nas quais estão contidos os planetas. Essas camadas de céus, né? Nas quais estão contidos os planetas. Então, de algum modo, o homem medieval pensava nessa influência. É aí que vem a astrologia medieval, na sua perspectiva simbólica, que não é de um determinismo, não é algo determinante, mas é algo que pode influenciar o ser humano, tal como o lugar em que ele nasceu, o modo como ele foi criado, a sua língua, o desenvolvimento da sua cultura, a maturidade ou imaturidade das pessoas que o criaram, os vícios, etc, etc. Era algo com que ele tinha que contar na sua vida, mas não era algo que determinava. Então, quanto mais ele conhecesse esses possíveis condicionantes, dentre eles a relação dos corpos celestes presentes nos outros céus, acima dele, mais ele poderia compreender a si mesmo. Mais informações ele teria para não ser refém dos seus condicionantes. A gente pode pensar, por exemplo, na teoria simbólica dos 4 temperamentos, que nos ajuda a entender uma porção de coisas sobre a gente mesmo, para que a gente seja mais livre, não para que a gente seja determinado por isso. E a ordem do amor, no fim das contas, é a nossa verdadeira liberdade. Para os corpos celestes, diz o Lewis, tudo está mapeado, de algum modo. A nossa liberdade de viver por conta própria, na verdade, marca o nosso status inferior. Não dá nem para dizer que é uma liberdade. Nós, como escravos, temos ou precisamos tomar algum tempo e fazer algo dele. A gente precisa preencher o tempo conversando, tendo amores, jogando, quebrando nozes ou simplesmente sentando. Os corpos celestes, aí diz o Lewis, como o próprio Aristóteles, tem o seu programa escrito, ou seja, tem a sua ordem, o seu plano de vida. E assim, com esse plano de vida, eles são mais livres. A nossa espontaneidade, na verdade, é uma desordem que não nos realiza, que nos deixa mais vazios. E o homem medieval, ao olhar para essa ordem, para esse programa sempre cumprido, sem falhas, com liberdade, porque se quer cumprir, porque se é feliz cumprindo assim, a verdadeira felicidade, por assim dizer, de cada parte da realidade criada, ele se via inferior. Mas almejando essa ordem. E aqui entra a teologia para nos elevar a essa possibilidade com a ajuda da graça divina. Portanto, claro, havia o esforço até para pavimentar o caminho da graça em nós, para imitar essa ordem, de algum modo. Tentar refletir na vida humana a hierarquia celeste. Porque isso aproximaria o ser humano de Deus de algum modo, por essa imitação. A gente consegue ver isso em Malacandra com alguma naturalidade, nessa ordem dos seres, que quando o Ransom pergunta aos Rossa, não é? Se nenhum dos outros seres, ele tenta entender a política malacandriana, não é? Se nenhum dos outros seres queria tomar o poder, se eles, de repente, alguém quisesse mais terra ou mais comida que os outros. E aí os Rossa não entendem, não, se eles quiserem mais comida, eles podem pedir. Mas se de repente alguma ou a sua espécie ou dos outros lá tivessem mais filhotes do que seria possível de ter dentro da sua terra, do seu espaço, eles perguntam, mas por que alguém teria mais filhotes do que seria possível dentro da nossa terra? Por que alguém iria... Ele tenta perguntar algo no sentido de uma competição entre eles, e eles simplesmente não entendem essa competição. Eles não entendem do que ele está falando. A pergunta é, por que isso aconteceria? Sempre que ele lança alguma coisa de competição, de ambição,
de medo, de tentativa de se proteger, nós e outros, alguma coisa assim, eles se perguntam, tá, mas por que seria assim? Como assim? Do que você está falando? É mais ou menos assim que o homem medieval também enxergava essa ordem de todas as coisas. Em Perelandra, quando o anjo de Perelandra, Vênus, não é? Depois da tentação enfrentada pela mulher, em que Ransom ajuda, né, que é o ponto central até agora, na sua santificação também, depois que a tentação é vencida, que o inimigo é expulso, o anjo de Perelandra vai passar o governo ao homem e à mulher. E ele faz com alegria. Ele não se sente inferior. Aqueles seres que são menores do que ele vão governar o planeta que lhe foi confiado por Deus. E existe uma relação entre eles. O rei, o homem, pede que o anjo de Perelandra fique, né, como uma mãe para eles, uma conselheira. E o anjo aceita, com alegria, com felicidade. Por que realizar os planos de Deus? Seguir aquele movimento que Deus colocou para nós é um motivo de felicidade, de honra, de alegria. Porque para um ser não caído não faz sentido desejar mais. Porque já há plenitude em cada uma dessas possibilidades. E é isso que o Lewis nos mostra em Perelandra, que é muito bonito também. Que Ransom vê isso acontecer nas origens de Perelandra, não é? No início do governo dos homens lá, depois que a tentação foi vencida. O Lewis fala que quando o homem moderno ele olha para cima, ele pensa nessa interpretação vazia que se dá da perspectiva científica, não é? Dos modelos de universo concebidos mais recentemente na história. O homem pensa que tudo isso está fora de algum modo, não é? Fora dele, vazio, como se ele estivesse solto, como se não houvesse mais nada e qualquer mudançazinha lá fora pudesse trazer uma repercussão aqui dentro. Quando o homem medieval olhava para cima, diz o Lewis, ele olhava para dentro. Era ele que estava fora dessa muralha, né? Desse muro em que os demais seres seguiam a ordem a que ele aspirava e que ele não conseguia seguir pela queda. Não só pela sua inferioridade no ser, não, mas sobretudo pela queda, pela desobediência. E a gente pode pensar em algum sentido de querer ir para outro lugar. Querer fazer o seu próprio movimento. Tomar o lugar de Deus. Ignorar o seu caminho verdadeiro. Que é o que o Weston tenta fazer, não é? Tanto em Além do Planeta Silencioso como em Perelandra. Que é o que o tentador promete à mulher em Perelandra. Tá? Ao desobedecer a Deus, ele diz a ela, Maleldil, não é? Ao desobedecer a Maleldil, ela estaria dando a ele uma obediência mais profunda, porque ela o faria por amor a ele. Que é uma tentativa de deturpar o amor. É sair da humildade de se compreender tal como se é, para se colocar no centro de todas as coisas. E aqui o tentador tenta ser sutil, procura ser sutil, ao dizer que esse é o nosso movimento real, quando não é. Porque isso é ocupar o lugar de Deus. Portanto, o homem medieval, quando ele olhava para cima, ele olhava para dentro. Para aquilo que era mais profundamente real. Uma ordem livre de seres racionais que deliberadamente seguiam o bem, ou seja, que eram livres para o bem, que não estavam sujeitos à inconstância, à mudança, à morte, à decadência, às paixões.
que não estavam sujeitos à força desses obstáculos que os impediam de chegar até o bem. É com isso que o Ransom se depara. E essa contradição contra a qual o Ransom tenta lutar em si mesmo. Vejam que fascinante, o Ransom ele tem que tomar contato com esses outros aspectos mais altos da realidade para ele perceber essa contradição nele mesmo que ele tomava em alguma medida como nós por natural. Como quando ele fala da segunda vinda, não é? Que depois de um tempo, os habitantes do nosso planeta simplesmente deixaram de pensar nisso. Como se esse estado silencioso, de não cantar, de não acompanhar o amor que move o sol e as mais estrelas, fosse realmente natural. Ele precisa subir para reaprender que não é natural e para lidar com essa contradição nele mesmo. Mas primeiro ele tem que entender que é uma contradição. Ele tem que remover de si esse aspecto, esse modo de pensar de naturalidade. 37, deixa eu ver aqui. O homem medieval sentia que ele estava olhando para. Ele é que estava fora. Essas esferas são movidas pelo amor, pelo desejo intelectual, nunca saciado, porque eles não podem se assimilar completamente ao seu objeto. E também nunca frustrado, porque eles continuamente o fazem, se movem, no sentido mais pleno em que a sua natureza admite ou requer. A sua existência, portanto, é uma existência de deleite. E, concluiu Lewis, o homem medieval gostava de falar e de ouvir falar de novo sobre esse universo que estamos descrevendo. Ele gostava de pensar sobre o movimento de amor do universo. E o inferno, por sua vez, ele estava mais baixo ainda na hierarquia do ser, porque ele se aproximava do não ser. Ele estava mais próximo à gestação do não ser, em que o não ser positivo, por assim dizer, diz o Lewis, assintoticamente se aproxima do zero, de um zero que não pode nunca chegar. Ou seja, é uma tendência para a autodestruição, como a gente vê no Aston. O pecado move ao não ser, é um movimento para baixo, move ao não ser, essa concentração que é para ir se fechando até sumir. Enquanto que o movimento de amor, de subida, é um movimento de expansão. Existe uma expansão na consciência do Ransom. Existe uma expansão física no modo de viver do Ransom, mas, sobretudo, esses dois modos de expansão, como ele sobe, como na história, claro, ele tem uma viagem, esses modos são meios materiais de comunicar uma realidade imaterial que acontece com o Ransom, que é a expansão do seu modo de ser, que é uma expansão a qual ele, como todos nós, fomos chamados, a qual ele foi chamado, a qual nós fomos chamados. É isso que ele encontra. Uma vez que ele sai do empírio, do ar, da esfera em que tudo está sujeito à mudança, à decadência. Que o próprio corpo humano está sujeito hoje à mudança, à decadência. Em que o pecado nos puxa para uma concentração em nós mesmos cada vez maior até a dissolução. Quando pensa numa bolinha, ela vai fechando até desaparecer. Quando que o Ransom faz? O movimento inverso de expansão.
como os corpos celestes. Então, Ransom ele atravessa esse muro que o homem medieval percebia que havia no Império. Ele se aproxima do ser, do amor que move o sol e as mais estrelas. E essa aproximação, que acontece fisicamente com ele no livro, claro, e é por isso que o Conto de Fadas ele reflete, contando uma história, algo de profundo acerca da realidade, é essa subida a qual nós estamos chamados. É essa subida a qual podemos aceder pela graça divina. É a esse modelo que o homem medieval tentou imitar na Terra, mas não tentou imitar com uma perfeição ou exatidão matemática próximo do iluminista, que tentava reduzir tudo à razão racionalista, não é? Mas tentou se aproximar por serem as manifestações exteriores reflexos, tentativas de esforço para a abertura da subida interior, que é proporcionada pela graça divina. Quando Ransom sobe, portanto, a gente precisa entender que são manifestações exteriores dessa sua jornada interior de subida, de santidade. É isso que o Lewis nos mostra. E é isso que a cosmologia medieval também nos permite pensar, não é? A cosmologia para voltar ao tema do início, nessa aparente contradição com a teologia medieval. Tá? Justamente valendo-se dessa contradição, da miséria humana, que tem uma grandeza, né? Porque Deus criou o ser humano nessa ordem, talvez um pouco mais, talvez não, nessa ordem mais baixa do ser, mas que ao mesmo tempo o elevou em dignidade por amor. E as duas coisas são reais, são verdadeiras e continuam sendo. E é por isso que o Chesterton fala, né, que o homem é esse animal estranho que está com os pés fixos na terra, mas a cabeça pode se voltar para o céu. Existe uma continuidade aqui. Né? E essa continuidade nós conseguimos enxergar, nós conseguimos imaginar melhor com essa cosmovisão que o Lewis nos apresenta. Nos reapresenta, não é? Tanto pensando, refletindo sobre a cosmovisão medieval, quanto nos seus contos de fadas, que compõem a trilogia cósmica. Certo, meus amigos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha de algum modo ajudado na leitura, na interpretação da trilogia cósmica. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem se for o caso, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E é isso, agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.